Shalom, santos, eleitos, ungidos, selo do chamado apostólico Jesus. Você sabia que Jesus ou pelo menos foi, quando andou aqui na terra, ele era o primeiro apóstolo. É por isso que ele teve que levantar mais 12, porque ele era o apóstolo dos apóstolos nos seus dias aqui na terra. Eu disse que era porque quando ele andou aqui na terra, porque apostolados, cargos ministeriais vão ficar aqui na terra, não vão subir para a eternidade. Então lá na eternidade o que subiu é o que desceu como referência, que é o sacerdócio. Hoje ele está à direita do Pai como sumo sacerdote, o nosso perfeito sacerdote. Ele olha para mim, para você e diz: como eu amo eles. Então vamos lá, para concluir essa carreira aqui, esse momento de explanação sobre é necessário abrir o coração. Observe aí, queridos, o nosso Pai, ele é apaixonado. Vou usar uma palavra humana, apaixonado. Vou usar uma palavra mais coerente a ele, né? Ele é interessado em nós, porque ele mesmo criou, ele nos fez, criou porque nós já existíamos dentro dele, na essência dele, porque nós somos espírito, e ele nos fez por meio de um ato sexual entre um macho e uma fêmea, e fomos fecundados dentro da nossa mamãe. Então, criar é uma ação espiritual, entendeu? É trazer a existência, e fazer e formar quer dizer fazer de algo que já existe. Então, fomos feitos daquilo que já existia, que era o sangue de papai e o sangue o sangue de mamãe, entendeu? Biologicamente. Mas espiritualmente já se encontrávamos dentro do nosso Pai Celestial. É por isso que ele não quer que ninguém se perca. É por isso que ele quer investir em corações, porque ele já investiu tudo ali na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Yeshua, o perfeito Cordeiro, já foi entregue em prol da humanidade. Porque o que Abraão, quando o filho perguntou: pai, está aqui o cutelo e a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão disse: Jeová Jiré. Isso não é hebraico, aportuguesado. Jeová Jiré, ou seja, o Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá, meu filho. E ali, na hora que foi sentenciar em sacrificar o filho, a voz bradou. Abraão ouviu a voz pela segunda vez, ou foi pela terceira, não estou lembrado, e ele olhou para o lado e viu ali a provisão emaranhado pelo chifre, mas não era um cordeiro, era um carneiro. E ele pegou o carneiro e sacrificou. Só que antes de sacrificar, a Bíblia não diz, a Bíblia não diz em Gênesis, mas ele enxergou algo quando ele viu o carneiro. Era para ser um cordeiro, mas ele viu um carneiro e o carneiro foi oferecido. Mas quando chega nos dias de Jesus Cristo, em João capítulo 8, versículos 50, alguma coisa por ali naquela faixa, entre 40 e 50, por ali, ele diz bem assim: olha, Abraão me viu naquele dia. Que dia? No dia do sacrifício. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, Abraão me viu, falando para os fariseus, para os religiosos: Abraão me viu e vocês não me compreendem, vocês não são de Deus, porque se fossem de Deus, ouviam as palavras de Deus. Vocês são do diabo. Jesus pega uma pesada às vezes. Vamos ler direitinho a Bíblia? Está lá. E na hora Jesus diz assim: olha, e antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles ficaram pasmados, porque cada vez que Jesus dizia alguma coisa, ainda mais se for tocar em Abraão, em Moisés e em Davi, esses três personagens lá em Israel até hoje tem que ser respeitado, é uma referência moral, cultural e totalmente cívica e religiosa. Então tem que haver respeito por esses três homens: Abraão, porque é o pai da fé, amigo de Deus; Moisés, como aquele grande libertador de Israel, né? E Davi, o grande rei Davi, muito mais ainda pelas suas poderosas palavras e salmos escritos, entendeu? E seu coração, segundo o coração do Criador. Então,
Tudo isso aí que eu quero dizer é que Deus, ele olha para o nosso coração. Por isso que ele proveu o cordeiro nos dias de Yeshua ao vir. Por isso que João, quando viu, João, o primo dele, quando ele vinha para se batizar Jesus, ele disse: eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que remove. Ele tirou o poder, a essência, a natureza que escravizava, o domínio na esfera espiritual, rompendo com o físico. E isso acontece quando eu me entrego a Yeshua, quando você decide a Yeshua, principalmente em nosso coração. A convicção que eu estou com Jesus e Ele comigo é aqui dentro, de verdade. E isso vai demonstrar não só para ficar aqui dentro, mas através do meu comportamento, através das minhas palavras, através do meu andar. E isso às vezes pode demorar um pouquinho de tempo, mas com o tempo que for dedicando a caminhar com Ele, as coisas vão e a tendência é melhorar e não piorar. E talvez seja isso que está acontecendo com muitos que carregam a Bíblia no braço, vão para as casas de oração achando que é tudo e não é tudo. Ali só é para se reunir e glorificar a Deus, ouvir uma boa palavra do Senhor e assim por diante. Nada mais, nada menos. Isso não é fortemente ainda servir a Deus. Servir a Deus é muito mais do que nós imaginamos. É muito mais do que só estar numa praça pregando, gritando sem entendimento. É bom entendermos o que é servir a Deus. Servir a Deus é ministrar. Servir a Deus é realmente renunciar. De fato, eu olho para mim mesmo e digo, eu ainda não estou servindo a Deus direito. Entendeu? Você imagine pessoas que acham que estão fazendo tanta coisa, mas não estão fazendo nada. Agora imagine aqueles que só está dentro do seu coração e diz, eu tenho Deus, mas não caminha, não se esforça, só está como alguém religioso, Vou continuar dizendo, querido, religião não salva ninguém, religião só gera confusão, é o que tem mais no planeta, a religião, entendeu? E outra, eu não estou falando de denominações evangélicas, eu estou falando de religião. Denominações evangélicas já é outro porém aí. Já é outro porém que aconteceu com a igreja na história. Entendeu? Mas religiões tem diversos tipos. Né? Não falando mal, nem tocando em nada. Mas cada um com sua filosofia e dizendo e pensando que está invocando Deus. Mas mexendo com coisas inapropriadas, coisas que não louvam a Deus, coisas que não glorificam a Deus. Que isso está fazendo até a própria pessoa se sentir-se mal porque não está vendo o resultado e nem a resposta e no milagre que precisa. Milagre de verdade, resposta de verdade, resultado de verdade. Você pode imaginar em quem podemos alcançar? Só tem um. O Deus dos deuses, o Espírito dos espíritos, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Entendeu? Ele é um grande Pai. E se eu fosse você, aproveitava esse Pai maravilhoso. Entendeu? E tem muita gente fingida. Como eu estou me preocupado com esse negócio de fingimento. Porque é o que está mais assolando esse século. As pessoas querem mostrar que pode, que tem, que vai, que manda, mas estão distantes de toda a realidade. E estão indo para o inferno sem fazer curva, achando que vão para o céu. Muita gente religiosa, até carregando Bíblia e gente falando coisas que não é para falar. Agora, aquilo que é para falar se escandaliza. Não, porque não pode, porque o lugar é inapropriado. Aonde? Aonde que é inapropriado? Na escola pode? Dentro de uma casa de família pode? Mas não pode tratar algumas coisas dentro de uma casa de oração? É o lugar mais exato, onde está todo mundo junto? Mas está falando muito aberto. Não interessa, está explicando. Não está xingando, não está esculambando. É palavra chule, é palavra fora de ética. Para com esse negócio, rapaz. Tem muita coisa que estamos perdendo tempo. As escolas estão sem moral, porque sem força para educar os meninos, porque os meninos estão indo armados, os meninos estão indo com violência. E muita coisa está aí acontecendo e ninguém resolve nada, só tem gente para dar palpite e falar. Sabe o que está acontecendo? É o coração que não se rendeu. Amém, querido? Tudo começa com o nosso coração. Amém? Então, encerrando aqui esse momento, eu digo a você, Shalom. Só entregue e confie o seu coração totalmente a Ele e caminhe no Espírito Santo. Um forte abraço. Shalom, querido.